Salve galera! O tema do vídeo de hoje é: existe organização revolucionária no Brasil? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho nesse 2023. Se preferir fazer a doação pelo Pix, tem aqui na descrição do vídeo. Então, notem, como o título do vídeo chama atenção, né, ele começa com uma pergunta. Existe uma organização revolucionária no Brasil? A resposta é bem simples, não. Mas existe organizações com potencial revolucionário. Por quê? Eu estou escrevendo uma série de textos para a revista Ópera. Um desses textos é sobre a teoria de uma vanguarda revolucionária nas condições brasileiras. Texto que está aparecendo aqui. Nesse texto eu faço uma argumentação que não é nenhuma novidade no marxismo-leninismo. Uma organização é revolucionária quando ela é operadora política de uma revolução, de uma tomada do poder. Então tem aquela famosa frase do Carlos Marighella: o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Ser revolucionário é algo que se demonstra na prática a partir da tomada do poder. Até isso não acontecer, você tem organizações que têm potencial revolucionário. Esse potencial revolucionário é expresso, ao meu ver, a partir de 4 vetores principais. O primeiro vetor, ter uma perspectiva de inserção na classe trabalhadora, dos explorados e oprimidos. Porque não dá para ser revolucionário, não dá para ter um potencial revolucionário se você só tem base social, pequeno burguês e acadêmico. Percebe? Tipo, não, eu sou marxista, eu sou revolucionário, falo de revolução e luta de classes, mas só falo de revolução e luta de classes naquele seminário acadêmico que só tem 20 pessoas, que é um bando de playboy branco que nunca assinou uma carteira de trabalho na vida. Tipo, é isso, assim. Isso não é potencial revolucionário. Para você ser um sujeito com potencial revolucionário, você tem que buscar cada vez mais inserção operária e popular na classe trabalhadora, nos explorados e oprimidos, nos povos que moram nas favelas, nas periferias, nas pequenas cidades, nos agricultores, nos sem terra, no movimento indígena, no movimento negro. Enfim, criar uma base social, uma base popular real para que, como diria Marx, a emancipação da classe trabalhadora é obra da própria classe trabalhadora. É claro que você não pode ter uma perspectiva imediatista. É possível que uma organização que não tenha muita base popular hoje tenha uma tática, uma comunicação, uma política organizativa correta e daqui a 10, 15 anos tenha. Então, na hora de olhar esse critério tem que ser sempre um critério com perspectiva histórica. Agora veja, vamos imaginar uma organização política que nos anos 90 tinha pouquíssima base operária e popular. Aí, 25 anos depois, essa organização tem a mesma pouquíssima base operária e popular, ou até menos. Como eu, inclusive, penso no caso de um partido trotskista, que eu não vou falar o nome, que já foi muito forte no movimento sindical, nos rodoviários, nos professores, e hoje em dia é muito menor do que já foi um dia. Veja, se passado o arco de 20, 25 anos, você não cresceu enquanto base operária e popular, pelo contrário, você diminuiu, ou você está estagnado, tem alguma coisa errada na sua política, na sua comunicação, na sua política de finanças, na sua tática, na forma como você se apresenta para o proletariado. Note, aqui não tem nenhum tipo de anti-intelectualismo, mas assim, acadêmico não faz revolução. Inclusive, no Brasil, tendencialmente, quando a gente fala de figuras da academia, a gente está falando de pessoas que vêm de família de classe média alta, classe média ou burgueses, brancos, aristocráticos, daquele povinho que conhece muito mais Paris, que sempre tem uma fotinho, né, ali perto da Torre Eiffel, tomando vinho, do que a periferia da sua cidade, né? Então o cara é de São Paulo, nunca foi pro Capão Redondo, mas conhece Praga, conhece Paris, conhece Roma, conhece Milão e por aí vai. Então acho que o primeiro critério é olhar, sempre em perspectiva histórica, sem olhar imediatista, a questão da base popular. O segundo critério fundamental é: para se ter uma perspectiva revolucionária, você tem que produzir teoria revolucionária. Tem que produzir uma compreensão crítica e radicalmente crítica da realidade, no sentido de direcionar a ação política para uma revolução socialista, para a Revolução Brasileira. E se faz, veja, não é decorando clássicos do marxismo.
Tem algumas organizações políticas aí, que eu também não vou falar o nome, que acham que ser marxista é estar repetindo um livrozinho do Stalin, o Fundamentos do Leninismo, é estar repetindo Lenin, é estar repetindo Marx. Veja, quando você abre o livro do Lenin, o Estado e a Revolução, você tem uma abordagem geral, em altíssimo grau de abstração, de como funciona o Estado burguês. Aquilo não está errado. Aquilo está certo. Enquanto existe capitalismo, o Estado e a Revolução de Lenin vai ser atual. Beleza, você sabe os fundamentos em altíssimo grau de abstração de como funciona o Estado burguês. Só que o livro de Lenin não diz nada de como funciona concretamente o Estado burguês no Brasil, nas condições brasileiras. Então, produzir teoria marxista não é só repetir o que Lenin falou, é dominar a obra de Lenin, dominar o método marxista e, a partir disso, você produzir conhecimento real e concreto sobre as condições histórico-específicas do Brasil, da América Latina, do mundo que você está inserido. Então, para entender o imperialismo, não basta só abrir o livro de Lenin, porra. Para entender o capitalismo brasileiro, não basta só abrir o Capital. Para entender a questão da moeda, não basta só abrir o livro 2 e o livro 3 do Capital. Você precisa dominar os fundamentos do marxismo junto com a análise concreta, histórico-objetiva da realidade em que você está inserido. Então, sabe o que é que mais tem? É o seguinte, é marxista, normalmente marxista acadêmico, ou então aquele marxista, aqueles partidos mais sectários, que é repetindo. Então, por exemplo, é muito comum você achar aquele marxista que é especialista no Capital de Marx. Muito massa, sabe? De cabo a rabo o Capital de Marx. Mas não tem capacidade de disputar a política econômica que está colocada na conjuntura brasileira. Ou então, aquele reformistazinho, aquele desenvolvimentista, que é o cara muito bom em debater política econômica, em debater a institucionalidade do país, em debater a questão monetária, a questão fiscal, mas não tem esse arcabouço de uma crítica estrutural do capitalismo. Então é como se, normalmente no Brasil, fossem duas coisas separadas. Você tem o marxista que não sabe discutir política econômica, que não sabe debater políticas públicas, que não sabe disputar o orçamento, que não sabe disputar as coisas do cotidiano, sabe só fazer a crítica geral ao capitalismo. E você tem o reformista que sabe disputar política pública, sabe disputar orçamento, mas não tem uma perspectiva de ruptura com o sistema. Um marxista, uma organização marxista com potencial revolucionário, tem que combinar as duas coisas. A gente tem que ser o melhor no debate sobre política econômica, sobre políticas públicas, sobre orçamento, sobre legislação, sobre regulamentação do transporte, sobre política de saúde. Na eleição, ano passado, de 2022, eu não fiquei só dizendo que tem que estatizar tudo, abaixo o capitalismo, o fim da burguesia. Não, eu busquei mostrar que, enquanto uma candidatura marxista, a gente é o melhor debatendo política pública. Fiz questão de várias entrevistas, como a entrevista que eu dei para o G1, por exemplo, mostrar conhecimento de detalhes, de minúcias da máquina pública. Que a gente tem que combinar os dois, uma crítica estrutural ao capitalismo, ao regime burguês e também um conhecimento mais imediato e empírico do dia a dia das pessoas. Porque, veja, Dona Maria e seu Zé, na conjuntura brasileira hoje, querem saber pouco da alienação e do estranhamento do capitalismo. Eles querem saber porque não tem médico na UPA, porque a escola, a merenda é ruim, porque a estrada está esburacada, porque não tem emprego, porque a praça, a luz não funciona, não tem iluminação na praça, e o brinquedo da praça quebra e não tem manutenção, porque quando chove, alaga na rua dela, porque quando chove, a barreira cai, esse tipo de coisa. E a gente tem que fazer esse debate trazendo para uma visão crítica radical de mundo. O terceiro elemento fundamental é que para ser uma organização com potencial revolucionário, você tem que ser uma organização leninista. E aí, veja, o leninismo é uma perspectiva muito ampla de organização política que não tem fórmula de bolo. Varia de acordo com especificidades que vai de país para país, de época para cada época. Quando Lenin formulou sua teoria, por exemplo, não tem internet. Não tem internet. A internet muda várias coisas de um debate leninista sobre comunicação, sobre agitação e propaganda, sobre organização. Mais uma vez, eu venho refletindo sobre isso na revista Ópera, né? No texto já citado sobre teoria para uma vanguarda revolucionária nas condições brasileiras, eu faço esse debate. Mas veja, você tem que ter uma organização de revolucionários profissionais, uma organização séria, uma organização com disciplina, uma organização que consiga ter um trabalho planejado e sistemático. Veja, agora trabalho planejado é prática. De novo e mais uma vez. Se você passa 15 anos dizendo que a sua prioridade é se inserir, por exemplo, nas favelas, nas comunidades, nas periferias, e depois de 15 anos você não tem nada, tem um problema com isso. Percebe? Tem um problema com isso.
Inclusive, uma organização leninista, um dos seus pilares, um dos seus corações é o estatuto da organização. Porque ela não é um clube de amigos, ela é uma organização impessoal, em que as pessoas fazem adesão a essa organização de acordo com um projeto político, como a Jordi Dean debate muito bem no livro Camarada, que está aparecendo aqui. Se uma organização, o estatuto dela não é respeitado, cada dirigente faz o que quer, cada burocrata faz o que quer, passa por cima do estatuto, passa por cima do programa, a direção coletiva é uma conversa, você tem aquele burocrata que está ali mandando há 20, 30 anos, sem nunca ser criticado, isso é uma organização com potencial revolucionário. A forma organizativa, para quem defendeu o marxismo, é fundamental na hora de pensar o tipo de política que você vai efetivar. Sem uma organização de tipo leninista, com os mais variados tipos e concepções de forma organizativa leninista que seja possível, mas sem uma organização do tipo leninista, é impossível fazer uma política revolucionária. Isso é muito tranquilo dizer. E uma organização leninista não é reivindicar Lenin da boca para fora não, viu? É colocar em prática, por exemplo, os princípios que estão muito bem sintetizados no livro O Centralismo Democrático de Lenin, que está aparecendo aqui. O último aspecto é que, na concepção marxista-leninista, uma organização com potencial revolucionário é uma espécie de protoforma da sociedade futura, ou seja, ela vai tentar construir desde já relações que se aproximam o máximo possível de relações socialistas, relações solidárias, fraternas, baseadas não no lucro, não na competitividade, não no egoísmo do capitalismo. De novo, a Jordi Dean debate isso muito bem no livro Camaradas, que eu já recomendei, está aparecendo aqui de novo, é um livro, inclusive, fantástico, viu, gente? Leiam esse livro, por favor. Então, veja, eu não gosto do termo espaços seguros. Normalmente, como é que ele é usado. Agora, é esperado de uma organização com potencial revolucionário que essa organização seja um espaço tendencialmente mais acolhedor e mais aberto e livre do que a sociedade capitalista para, por exemplo, mulheres, LGBTs, pessoas negras, povos indígenas. Um tipo de organização política que dê combate às opressões, que seja um espaço que atraia a maioria da classe trabalhadora, porque, gente, a maioria da classe trabalhadora é formada por pessoas negras e por mulheres. Inclusive, se você for escolher o rosto da classe trabalhadora brasileira, o rosto da classe trabalhadora brasileira é de uma mulher negra. Quer pensar a classe trabalhadora brasileira? Não imagine um operário do ABC Paulista com macacão azul, não, viu? Quer pensar o rosto da classe trabalhadora brasileira? Pense, por exemplo, na Carolina Maria de Jesus. Está passando aqui a foto dela. Esse é o rosto característico da classe trabalhadora brasileira. Então, se sua organização só tem macho branco, classe média e acadêmico, por exemplo, na direção, ela tem um problema. Ah, Júnior, isso é identitarismo. Veja, foda-se. Sua visão burra. Porque, assim, a maioria da classe trabalhadora é negra e feminina. Se você defende uma revolução que parte do pressuposto que, para acontecer, ela tem que conquistar a classe trabalhadora, é o esperado que a sua organização política cada vez mais reflita essa característica feminina e negra que compõe a classe trabalhadora. Isso, claro, a gente não pode olhar de uma perspectiva imediatista. De novo, a gente tem que olhar de uma perspectiva histórica. Tem que olhar, inclusive, o sentido que a organização está indo. Pode ser, por exemplo, que a organização tenha poucas pessoas negras nas suas fileiras, nos seus cargos de dirigente, no papel de intelectual, de formulador, de formuladora. Só que, nesse momento que você está olhando, essa organização está procurando mudar isso, ela está estagnada ou está regredindo, sabe? Essa é a questão. Você não pode pensar em uma organização política em que é normal um dirigente, porque é um dirigente, um acadêmico famoso, aí ele é dirigente, aí ele fica assediando menina na internet e não acontece nada com ele, porque ele é dirigente. Ou então, fulaninho que está 20, 25 anos vivendo de salário, ganhando 7, 6 mil reais do partido político, enquanto a militância está se matando para vender jornal, para arrecadar dinheiro, o cara está vivendo ali no bem bom, morando num apartamento de classe média alta, e ninguém questiona, ninguém critica a posição dele. Isso não é normal. Isso não é aceitável na organização política. Inclusive, tem um livro muito bom do Álvaro Cunhal, Partido com Paredes de Vidro, que o Álvaro Cunhal faz excelentes debates sobre o papel do dirigente. O Lenin também, de novo, no Centralismo Democrático de Lenin, que está aparecendo aqui, também tem vários textos refletindo sobre o papel do dirigente, sobre o que é uma organização política como esse espaço
de criação de novas relações sociais. E aí, veja, se você sente na organização política o mesmo racismo, por exemplo, que você sente no conjunto da sociedade, se não existe diferença nenhuma, se não existe abertura para diálogo, para debate, para reflexão, se não existe alguém pensar assim, porra, é mesmo esse bagulho que tu tá falando, tem razão e tal, a gente tem um problema. Essa organização provavelmente tem pouco potencial revolucionário. Alguém pode estar pensando assim, ah, Jones, você fala isso, mas, por exemplo, você é membro do PCB, e você vê as fotos antigas do PCB, basicamente só tinha homens brancos e por aí vai. Erradíssimo. Não à toa, o PCB falhou em vários momentos em ter inserção social para conseguir pautar uma política revolucionária. É isso. Tá ligado? Tipo assim, a maioria da classe trabalhadora é feminina e negra. Nunca esqueçam disso. Pare com esse papo de identitarismo. O correto é fazer a crítica do liberalismo no movimento negro, no movimento LGBT, no movimento de mulheres. Aí sim, fazer a crítica do liberalismo, do pós-modernismo, tudo certo. Agora, a classe trabalhadora é, em sua maioria, negra e feminina. Se uma organização política, em especial, em suas figuras públicas, em seus quadros de direção, não reflete essa composição da classe trabalhadora, provavelmente ela tem problemas gravíssimos a serem resolvidos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, divulgar para geral, criticar, fazer elogios, falar se gostou, se não gostou e tudo isso que vocês já sabem. Não esqueçam de ouvir o Revolu Show, conferir os livros da Ruptura, os livros do Lavra Palavra, os livros da Boitempo e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.